Bom, pessoal, tudo bem? Já que o assunto tem sido doença, né, eu fiz até aquele short lá por causa de um comentário de um rapaz aqui no YouTube, eu vou falar um pouco para vocês disso, sobre a minha luta com relação ao meu trabalho aqui no canal. Mas primeiro eu vou começar falando da minha doença, né? O que está acontecendo? Isso que eu tenho na perna, pessoal, chama-se trombose. Trombose são trombos, coágulos que se formam dentro das suas veias, né, do vaso sanguíneo. Isso gera dor, inchaço, às vezes vermelhidão. Isso chama-se trombose. Eu já tinha varizes há muitos anos, né? Eu sempre tive a perna com varizes, que já demonstra que eu não tenho uma boa circulação do sangue. E agora, esse ano, essas varizes começaram a gerar trombos. Por quê? O mais provável, no meu caso, pode ser porque eu trabalho com a internet. Eu fico muito tempo deitado na mesma posição. Inclusive, eu pesquisei sobre trombose. Pessoas que fazem muitas viagens longas, por exemplo, de avião, essas coisas, as pessoas tendem a ter trombose. Porque a pessoa fica muito tempo parada na mesma posição, o sangue não circula tanto, isso pode gerar coágulos. E como eu faço aqueles vídeos, principalmente aqueles de captura de tela, eu faço aqui deitado na minha cama, eu ponho o notebook assim em cima, fico ali fazendo os esboços e tal, depois eu gravo o vídeo. Então eu fico muito tempo parado. Talvez pode ser por isso que tenha gerado trombose. Até porque antigamente eu fazia exercício. Eu caminhava, ia no parque todo dia. Quem era do meu grupo lembra que eu sempre ia de manhã fazer exercício. Mas depois que veio essa pandemia, que nós tivemos que ficar em casa, fechou tudo, aí eu perdi todo aquele meu ritmo de fazer exercício. No máximo que eu ia no mercado, comprar uma comida, uma coisa ou outra, mas acabei ficando mais parado por causa da pandemia. Então o fato de eu ter ficado mais parado por causa da pandemia e eu fazer muito meus esboços deitado na cama, isso pode ter ocasionado esse problema. Então não tem nada de espiritual, nem de demônio, nem de seres malignos, não é Deus mandando doença, não é nada disso. É uma coisa bem biológica até. Inclusive, né, trombose, ela pode atingir qualquer pessoa. Até o mais devoto do cristão, mais fiel ao Senhor, pode ter o mesmo problema. Tudo depende da biologia. A trombose, ela pode ter essa causa, ou também ela pode ser a sequela de algum outro problema. Por exemplo, um problema cardíaco, um problema de pressão, etc. Por isso que é importante no médico fazer o diagnóstico, que o médico vai diagnosticar e vai ver qual a origem dessa trombose. Mas não tem nada de espiritual nisso, pessoal. Eu só não fui no vascular ainda, porque eu estou esperando um pouco a perna melhorar um pouco para eu poder me deslocar até o posto. Mas agora ela está melhorando um pouco, em breve eu vou. Mas só para esclarecer, não tem nada de espiritual. Até porque se você vai no hospital, pessoal, você vai ver lá as pessoas com as mesmas doenças, quer seja um crente, quer seja um ateu. Pode ser um judeu, um muçulmano, um pai de santo. Doenças pegam em todo mundo, pessoal. Doenças não são causadas por demônio. E apesar de eu não gostar muito dessa expressão minha luta, né, porque Hitler usava essa expressão, né, no seu livro Mein Kampf, mas a minha luta, ao contrário do que algumas pessoas pensam aqui no canal, não é contra a fé das pessoas, ou contra Deus, ou contra a religião, nada disso. Eu mesmo não sou ateu. Eu tenho uma espiritualidade própria minha. A minha luta, como eu costumo dizer, pessoal, é contra a mistificação da fé, onde as pessoas pegam coisas que são racionais e mistificam, como nesse caso de doenças. No Brasil nós tivemos aqui uma expansão gospel muito grande de igrejas neopentecostais, como por exemplo Universal, Assembleia de Deus, depois veio Mundial, e todas essas igrejas que vocês veem por aí, Internacional, Quadrangular, etc. E essas igrejas, com essa expansão que houve, que estão quase superando já os católicos, eles não trouxeram uma fé sadia ou racional, eles trouxeram uma fé mística para o Brasil. Uma igreja vai influenciando a outra, um pastor vai influenciando o outro, um fiel vai influenciando o outro, virou uma fé mística. E esse é o problema. A minha luta não é contra a pessoa que tem sua fé saudável. Eu tenho muitos amigos que são religiosos, cristãos, judeus, até de outras crenças, não tem nada contra. A minha luta é contra essa mistificação da fé. Porque a partir do momento que você tem uma expansão muito grande evangélica no Brasil, e você vê que essas igrejas eles atribuem doenças a demônios, isso realmente começa a ser um negócio meio estranho, né, pessoal? Porque acontece aqueles problemas que eu já falei para vocês, que até a ateia periodicamente denuncia. Por exemplo, aquele caso que eu já contei aqui. Tinha uma menina que ela estava vomitando bolas de sangue, os pais acharam que era uma possessão demoníaca, em vez de levarem a menina no hospital, eles acabaram ficando orando pela menina. Eles ficaram orando, o que aconteceu? A menina veio a óbito, ela veio a falecer. Então você vê, por causa dessa expansão mística, de achar que doenças são causadas por demônio, eles deixaram a própria filha morrer. Agora imagina o psicológico desses pais, como é que não está depois, hein? Imagina então se eles descobrem um canal como o meu, e descobrem que muitas daquelas coisas que eles acreditavam não era bem daquele jeito. Com certeza eles iam entrar numa depressão profunda, ou até tentar se matar. E é por isso que canal como o meu, em parte, era um pouco perigoso também. E ainda por cima ainda foram acusados de omissão de socorro. Pra quem não sabe, isso é crime no Brasil. Mas imagina a dor de um pai ou de uma mãe perder uma filha, uma garotinha, por ignorância, por um misticismo, por achar que aquilo ali é uma coisa causada por um demônio. É por isso que eu bato aqui nessa tecla. Demônios não existem, pessoal. Quer seguir seu Jesus, segue. Quer seguir seu Deus, segue. Mas esquece essas bobagens místicas. Tá doente? Procura um hospital.
E esse caso, pessoal, não é só um caso isolado. Isso é bem recorrente no meio gospel, para quem não sabe. Tanto que a ATEA sempre denuncia esses casos. Não só de denominações neopentecostais, mas nós também temos, por exemplo, os TJ, né? Que por causa da religião, eles recusam transfusão de sangue. Vocês estão entendendo o que eu quero dizer? E o que acontece, pessoal? Quando começou essa expansão gospel, o meu canal é bem antigo aqui, acho que é desde 2011 que eu tenho esse canal, não me lembro. Mas o blog acho que é dessa época. Desde que começou essa expansão gospel, eu já tinha avisado que isso ia acontecer, esses problemas. Tanto que tem um vídeo meu aqui no canal, que alguns amigos brincam até que eu sou profeta, né? Que eu profetizei. Nesse vídeo, eu vou até tentar lembrar e colocar aqui na tela final desse. Que eu falei exatamente o que aconteceu no Brasil na pandemia. Eu fiz um vídeo, eu tinha aquela luzinha, que era uma madeirinha que eu usava aqui atrás. Eu falei, pessoal, vocês imaginam se tiver uma pandemia que atinge o Brasil? Eu até citei Ebola como exemplo, né? Nem se imaginava que ia ter coronavírus. Foi anos antes do coronavírus. Eu falei, o Brasil ia estar fudido, pessoal. Porque é um país cheio de crendices, cheio de teoria de conspiração. Eu digo, o Brasil vai ser um dos países mais afetados. E foi exatamente o que aconteceu com o coronavírus. Por quê? Por causa disso. Veio o coronavírus, chegou no Brasil. O que nós vimos, pessoal? Nós vimos toda uma ala gospel fazendo praticamente uma campanha contra a vida. Por exemplo, teve uma cidade do Rio de Janeiro, do interior, não lembro se é Volta Redonda ou Caxias. Perdão, eu conto o pecado, mas não conto o nome do santo. Pecado não, milagre, é um ditado antigo. Tem uma cidade no interior do Rio que o prefeito se negou a fechar o comércio porque ele falava que Jesus ia proteger os habitantes. Acho que uns 2, 3 meses depois foi a notícia que o próprio prefeito morreu de coronavírus. Vocês estão entendendo onde eu quero chegar? Na mentalidade dessas pessoas, elas acham que Jesus vai proteger de uma coisa biológica, que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Teologia com biologia. O vírus é um micro-organismo que circula no ar. Vocês acham que o micro-organismo vai descobrir qual é a religião, a crença da pessoa e vai evitar entrar naquele corpo para ser seu hospedeiro? Está lá o micro-organismo, ele não tem nem cérebro. Ah, esse aqui é um corpo de um cristão, deixa eu desviar, deixa eu procurar um corpo de um ateu. Isso não existe, pessoal. Mas foi o que a gente mais viu na época da pandemia, foi isso. Por exemplo, o pastor Malafaia, ele fez um vídeo, até postei aqui uma vez num short, que ele falou que ele é voz profética, ele diz que ele é voz profética, e que a igreja não ia ser transmissora de vírus e que ninguém ia morrer de vírus, do povo de Deus. O primo dele morreu de coronavírus, pessoal. Mas na cabeça do Malafaia, ele acha que só por ele ser um religioso e ter uma fé religiosa, ele acha que Jesus vai combater um micro-organismo biológico, que não tem nada a ver. E esses casos que aconteceram, inclusive o Malafaia desafiou as autoridades na época, né? Ele chegou a falar assim, eu duvido quem vai fechar a minha igreja, quero ver quem vai ter coragem de tocar na minha igreja. Porque o Malafaia é um pastor político, né? Ele tem contato lá com os poderosos. E não só isso, né? O Malafaia tem em dado momento, quando a pandemia estava no auge, ele chegou a mandar as pessoas ir para a rua. Ele até falou no vídeo, pode mandar me prender quem quiser, mas povo de Deus, temos que ir para as ruas para defender o presidente, no meio de uma pandemia. Por quê? Porque na cabeça dessas pessoas, elas acham que Jesus, o Espírito Santo, sei lá o quê, vai proteger elas, sendo que o micro-organismo é um ser biológico, ele não vai escolher as pessoas por crença, por religião, por crer ou não crer em Jesus. Isso não existe. Mas foi exatamente o que nós vimos durante a pandemia. Pessoas religiosas, por causa da fé, indo contra os meios biológicos de combater o vírus. E essa fé gospel, né, que se expandiu no Brasil, teoria de conspiração misturado tudo junto, chegou até o nosso governo. Eu não queria falar de política aqui, mas a verdade é que chegou. Porque hoje nós estamos vivendo uma crise econômica aqui no Brasil. E o governo fala que a principal culpa da crise econômica é o fique em casa. Sendo que é mentira, né? O dólar já estava alto bem antes do coronavírus. Tanto que até o Donald Trump tinha acusado o Brasil disso, né? Em 2019. Mas ele diz que a culpa é do fique em casa. Agora, se a culpa é do fique em casa, por que o presidente se recusou a comprar vacina? E eu sei que tem gente que vai vir defender ele, mas tem vídeo gravado. Ele deu uma entrevista na CNN, onde o repórter perguntou para ele, presidente, e se uma vacina for aprovada pela Anvisa, o senhor compraria? O presidente respondeu, não. Toda e qualquer vacina está descartada. Na verdade, ele só comprou vacina depois que o Dória comprou, porque ele viu que ia pegar mal politicamente, porque ele falou que toda e qualquer vacina estava descartada. E naquele ano que teve o pico, que foi o ano passado, 2021, se ele tivesse comprado a vacina no ano anterior, em 2020, quando a Pfizer ofereceu, mandou vários e-mails que foram ignorados, teria evitado o fique em casa. Pronto. O SUS tem a capacidade de fazer uma vacinação em massa, como já fez em outras endemias que nós tivemos. A maioria da população ia se vacinar, ia diminuir o número de internações e óbitos, até os lockdown ia acabar, porque os governadores e prefeitos não iam poder mandar as pessoas trancar tudo, porque elas estariam imunizadas, protegidas contra o vírus mortal. Mas não foi o que aconteceu. Inclusive essa lei que deu poderes aos governadores e prefeitos, ela foi assinada pelo próprio Bolsonaro. E ela foi assinada por ele na época do Mandetta. Depois que o Mandetta saiu, essa lei foi para o Congresso, voltou para a presidência e aí ele sancionou de novo. A mesma lei que depois ele usou para acusar os governadores. Vocês viram como é paradoxal isso? Mas enfim, eu não quero falar de política. O que eu quero dizer
não importa se você é bolsonarista ou não, é que essa onda anti-ciência, ela acabou chegando no governo federal. E nós vimos o que aconteceu. Não só no governo, mas com todas essas pessoas que se dizem religiosas, compactuando tudo junto contra a vacina, contra a ciência, contra a máscara, contra tudo. O Brasil foi um dos países que teve mais mortes no mundo. Eu não sei se é segundo lugar que nós estamos, mas eu acho que é praticamente isso. Mais de 600 mil mortes. E olha que se o João Dória não tivesse comprado a vacina, nós teríamos passado de 1 milhão. Vocês estão entendendo, pessoal? Então, nós estamos vivendo uma época, parece a Idade Média, parece a Idade das Trevas, onde as pessoas estão usando a fé religiosa contra aquilo que nós já sabemos da ciência. Que eu já falei aqui de evolução, outras coisas. As pessoas estão usando a fé religiosa, como se seres espirituais fossem proteger elas, não a ciência. Sendo que é exatamente ao contrário. As vacinas, desde que foram criadas, elas evitaram milhões de mortes no mundo. Elas chegaram a erradicar a doença, por exemplo, a varíola. A varíola ela só existe em laboratório, para quem não sabe. Porque com a vacina, acabou os casos de varíola no mundo. O sarampo, o Brasil era um exemplo de combate ao sarampo. Estava quase erradicado no Brasil. Depois que começou essa onda anti-vacina no Brasil, sabe, desde Irmão Rubens, outros canais, professor Afonso, não sei o quê, o sarampo voltou a ter surtos no Brasil. E sabe quem é a principal vítima de surto de sarampo? São as crianças. Tudo por causa dessas bobagens aí, teoria de conspiração misturada com religião. Pessoal, então é isso. Eu vou finalizar o vídeo dizendo para vocês o seguinte: a minha luta, não gosto muito dessa expressão, mas vou usar só dessa vez, não é contra a fé das pessoas. Se é um cristão que respeita a ciência, vai no médico quando precisa, sabe, propaga essas ideias boas para as pessoas, filho, você está doente, eu não vou nem orar por você, vai primeiro procurar o médico. Esses têm todo o meu respeito, até porque eu conheço cristãos assim, pastores, até que eu respeito, que não ficam pregando essas bobagens de doenças são causadas por demônios, é Deus te mandando doença, amadinho. Não tem nada a ver isso. Esses cristãos eu respeito. A minha luta não é contra a fé das pessoas ou a fé cristã. A minha luta é contra a mistificação da fé. Porque a partir do momento que a fé vira mística, começa a surgir essas loucuras que não tem explicação alguma. Por isso que eu bato sempre naquela tecla do diabo aqui no meu canal. O diabo não existe, não tem Satanás na Bíblia. Mas na minha Bíblia tem, Ronaldo. Não tem, essa é uma tradução, filho. A Bíblia não foi escrita em português e nem em 2022. Eu falo sempre isso no meu canal. Então, quer ter sua fé religiosa? Tenha. Minha luta não é contra a fé de ninguém. Mas a minha luta é contra essa mistificação da fé. Tá bom, pessoal? Espero que tenham gostado. Quem puder dar um like aí no vídeo, que vai estar ajudando. Obrigado por ter assistido. Até a próxima.